gente, como que vocês estão? Beleza? Fala aí, cristãos! Bom, hoje eu vim com um vídeo muito especial, que você já leu aí no título do vídeo. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e continue aqui comigo. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre um assunto que foi um assunto que eu falei em outro vídeo que eu queria estar trazendo, que é sobre conflitos familiares, porque eu acredito que hoje, infelizmente, é um dado que a gente sabe, que infelizmente, tanto dentro da igreja quanto fora, existem muitas famílias que vivem em pé de guerra, existem muitos conflitos familiares, principalmente entre pais e filhos, e é uma contenda tão grande, algo tão triste, algo tão, assim, realmente de se angustiar, porque família deveria ser aquela coisa sagrada, né? De, tipo, tá tudo bem sempre, a gente se resolve, a gente se ama, mas nem sempre é assim. Então hoje eu vim trazer algumas dicas, algumas orientações pra você que está passando por uma fase difícil na tua família, seja com um parente distante, seja com um parente próximo, seja com uma pessoa que é rígida, que não tá a fim de conversar, ou seja com uma pessoa que tá aberta a tentar resolver. De qualquer forma, tenta aplicar essas dicas que eu creio que em nome de Jesus, com respaldo bíblico, você vai alcançar a paz dentro do teu lar, tá bom? Gente, desculpa se mudou a iluminação aqui, é porque eu tô numa gambiarra louca aqui, não vou nem mostrar pra vocês. E desculpa também por esse barulho, porque até eu sentar nessa cadeira não tinha barulho nenhum, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. Vamos lá então. Independente do problema que você esteja tendo com a tua família, com a pessoa em específico, com pessoas, né, na tua família, a primeira dica é: saiba ouvir. É muito importante porque muitas vezes você não consegue identificar o problema, você não consegue corrigir os teus erros, nem consegue fazer com que a pessoa perceba onde ela tá errando se você não para pra ouvir a pessoa. Bia, mas eu ouvindo a pessoa, ela vai acabar reconhecendo o erro dela? Sim, porque quando você começa, por exemplo, alguém te pergunta assim: fulana, e aí como anda a dieta? E você fala assim: ai, parei de fazer a dieta, poxa, porque, nossa, ai, é muito difícil, sabe? Eu gosto muito de comer doce. Nossa, teve dias que eu coloquei muito açúcar no café, eu não consigo ficar sem açúcar. E, nossa, é muito difícil, a minha vida é muito corrida, não tem como eu levar, sabe, algo pra comer. Quando você começa a falar daquela situação, você começa a identificar: poxa, então meu problema é com doce, meu problema é com açúcar, o meu problema é que eu não tenho uma marmitinha pra estar levando pros lugares. E daí você começa a identificar onde é que você tá errando, onde é que tá o teu problema pra você poder corrigir. Então, se você não para pra ouvir, e no caso você tem que aprender a ouvir a outra pessoa, você não vai saber identificar onde está o problema. E para respaldo bíblico eu trouxe aqui o versículo Provérbios 18, versículo 13, que diz o seguinte: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Gente, Provérbios, assim, você tem que parar e ler Provérbios de cabeça a pé, porque Provérbios dá tanto conselho sábio que às vezes a gente pensa assim: ah não, a Bíblia não fala sobre isso. Fala, vai em Provérbios que fala. Gente, então não fale antes de ouvir. Então tenta sentar com essa pessoa, que é a pessoa que você tá vivendo um conflito, e tenta entender o porquê que ela tá assim, o porquê que isso aconteceu, o que machucou ela, o que feriu ela, o porquê que ela te trata dessa forma. Para e escuta o que a pessoa tem a dizer, porque você vai ter respaldo pra tentar começar a corrigir aos pouquinhos o que tá errado. O segundo ponto é: não interrompa. Não interrompa. Isso eu aprendi muito com o meu noivo. Por quê? Muitas vezes quando você tá querendo conversar com uma pessoa, você tá tentando convencer a pessoa de que você tá certo em alguma coisa, você costuma interromper a pessoa. Ah, Bia, interromper é um problema? O problema não é nem interromper. Interromper já é falta de educação, é feio, não façam. Mas o que é muito pior é porque quando você interrompe, você tá mostrando pra pessoa o seguinte: dane-se o que você tá falando, eu não me importo com o que você tá falando, eu tô mais preocupada em falar o que eu penso. Então, quando você interrompe uma pessoa enquanto ela tá tendo o raciocínio dela, tentando explicar aquilo que tá acontecendo, ou a situação que machucou ela, e você interrompe ela, mesmo que seja pra se justificar ou pra pedir perdão, pra qualquer coisa que seja, você tá colocando uma placa assim enorme falando assim: ó, não valorizo o que você está falando. Então, quando você estiver conversando com alguém, não interrompa. Por quê? Porque demonstra que você não tá nem aí porque a pessoa tá falando. E geralmente, sabe o que acontece? Eu vou falar porque já aconteceu comigo. Hoje, graças a Deus, eu tenho me tocado mais e prestado atenção nesses detalhes. Às vezes não é porque você não valoriza ou porque você não está afim de saber, mas é que enquanto a pessoa tá falando, você já tá pensando na resposta que você vai dar pra ela. E nisso você não tá escutando e você já tá pensando em interromper e acaba desvalorizando o que a pessoa tá falando pra você, que pode ser muito importante e pode ser a chave pra quebrar todo o mal que existe entre vocês dois, tá? A
terceira dica é escolha a melhor hora pra falar. Gente, sabe aquele negócio assim, eu vou esperar aquela pessoa tá de bom humor pra eu fazer tal coisa? A gente faz isso muito com pai e mãe, né? Aí eu vou esperar meu pai e minha mãe tá de bom humor pra eu ir lá pedir dinheiro, pra eu ir lá pedir pra sair, pra pedir pra qualquer coisa. Então use essa tática com todas as pessoas na sua vida, inclusive num conflito familiar, quando você não estiver bem com alguém. Não fale quando a pessoa estiver cansada, não fale quando a pessoa estiver irritada, não fale quando a pessoa estiver com dor de cabeça, quando ela acabou de chegar do trabalho, ou então quando ela acabou de se estressar com alguma outra situação. Espera a pessoa estar no momento calmo, que ela não tem nada pra fazer, que ela tá ali tranquila pra conversar, pra você chegar e expor a tua opinião e conversar e tentar resolver aquele conflito que tá acontecendo. E pra isso tem respaldo bíblico também. Provérbios 29, versículo 20. Diz o seguinte: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para um insensato do que para ele. Então, sempre que você se precipita a falar, que você fala, impulsivamente, acabei de chegar, acabei de ver a pessoa, já vou lá descarregar um caminhão nela. Você tem mais chances de cometer um grande erro e arruinar aquela situação do que uma pessoa insensata que para, pensa, espera o melhor momento, tem paciência, vai lá e fala no melhor momento. Então, pense nisso, tá? 4. Não faça nada com cabeça quente. Da mesma forma como que você não quer falar com a pessoa quando ela estiver de cabeça quente, não faça nada enquanto você estiver de cabeça quente. Ai, Bia, mas hoje a pessoa me irritou. Meu pai e minha mãe chegou aqui em casa, descarregou um caminhão em mim, falou um monte de coisa, eu não consegui ficar quieto. Então, aí é momento de exercitar o ouvir mais do que e falar menos. Por quê? Quando você tá recebendo um caminhão de coisas ali, coisas que estão te ofendendo, coisas que estão te machucando, eu sei, não é fácil, não sou um anjo não, uma pessoa fora da caixinha, não. Eu sei que é difícil porque todo mundo passa por isso, mas respira fundo, lembra desses conselhos, lembra do que diz na palavra do Senhor, de oferecer o outro lado, respira fundo, pensa com carinho, analisa a situação. E eu vou voltar a falar sobre uma coisa que eu falei no vídeo de empatia, que é uma coisa, quando você tá de cabeça quente, se a pessoa vir e falar pra você assim, você é um imprestável, você não faz nada aqui dentro de casa, ponto. O que você vai pensar? Não, tá me tirando, né? Tá louco, não, peraí. Eu sou imprestável? Você que, pelo amor de Deus, você que vive me cobrando, você que nunca tá bom pra nada. E aí fala um monte de coisa, mas você não para. Você não para pra pensar o porquê que aquela pessoa falou aquilo. E ela teve a intenção de falar aquilo? Você não para pra pensar o porquê que aquela pessoa falou aquilo, se ela teve a intenção de falar aquilo pra você. Ah, Bia, como assim? Por exemplo, se tua mãe e teu pai chegou pra você e falou assim, você é imprestável, você não ajuda em casa, você não faz nada, seu quarto tá sempre bagunçado. Um exemplo bobo, tá, gente? Seu quarto tá sempre bagunçado, não sei o quê. Aí você vai parar pra pensar, poxa, se você não responder na hora e você for refletir sobre isso que essa pessoa tá te falando, poxa, eu vou começar a refletir. Por que será que isso irrita tanto meu pai e minha mãe? É porque talvez a linguagem de amor deles, eles se sentem amados e demonstram amor com um serviço. Então eles vão ficar muito felizes e eles vão se sentir amados se você ouvir o que eles estão te pedindo e ir lá e arrumar o teu quarto. Então não é que eles te consideram imprestável, não é que você não faz nada certo, mas é que no momento da raiva, eles falaram aquilo que mais irrita eles. Então, poxa, eu tô nervoso porque você não arruma o teu quarto. Então você vai entender que, poxa, um dos conflitos que eu tenho, uma coisa que chateia meu pai e minha mãe, uma coisa que irrita meu pai e minha mãe, é porque eles se sentem amados quando eu valorizo aquilo que eles me pedem. Então eles estão me pedindo pra arrumar meu quarto, eu vou começar a arrumar meu quarto pra evitar problema aqui em casa. Entendeu? Então você tem mais tempo pra pensar. Você tem mais tempo pra pensar e você consegue discernir melhor o porquê que aquelas palavras foram ditas. Não foi simplesmente porque a pessoa falou, entendeu? E aí você também vai começar a resgatar no passado. Por que essa pessoa é tão assim metódica com a organização? Por que a minha pouca bagunça incomoda tanto? E você vai começar a entender o porquê que aquilo tá acontecendo e vai te machucar menos, entendeu? E aí pra esse ponto, Provérbios 14, versículo 30. Diz o seguinte, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos considerar a primeira parte, que é a parte B, né? O coração em paz dá vida ao corpo. Então, quando você tá em paz, quando você para pra refletir, antes de falar da boca pra fora, você tem vida no teu corpo, porque você tem tempo pra pensar, você tem tempo pra não se machucar, você não se fere tanto, você não fere a outra pessoa com a tua resposta rápida, então você tem muito mais sabedoria quando você para, escuta, reflete e trabalha no momento de paz e não no momento da cabeça quente. 5. Defina o problema. Eu vou dar uma dica pra vocês.
Vou dar uma dica pra vocês de pegar um caderno. Eu faço muito isso. Pega um caderno e você vai escrever o problema. Então, por exemplo, vamos voltar aqui então pra parte do quarto, tá bom? Vamos lá. Qual que é o problema? Meu quarto bagunçado. Meus pais brigarem porque meu quarto está bagunçado. Aí você começa, aí já vou pular pra próxima dica, que é pense em como resolver. Então vamos lá. Coloca lá no caderno assim, problema. Que nem coisa de matemática, situação, problema. Meu quarto bagunçado. Por que isso irrita os meus pais? Porque todo dia quando eu saio pra trabalhar, quando eu saio pra ir pra escola, quando eu saio pra fazer qualquer coisa que seja, ou eu deixo minha cama bagunçada. Eu deixo minhas roupas jogadas no chão. O porquê que eu faço isso? Porque eu sempre saio atrasado. Porque meu guarda-roupa tá bagunçado sempre, ele nunca tá arrumado, então eu nunca consigo achar nada. Porque eu sempre tenho que resolver outras coisas dentro de casa antes de sair pra trabalhar e por isso não deu tempo de arrumar minha cama. Aí beleza, você vai começar a traçar planos pra corrigir esse erro. Gente, pelo amor de Deus, eu tô dando um exemplo aqui simplório pra vocês tentarem aplicar isso num conflito grande, tá? Em algo que vocês estão passando agora na família de vocês. Então, é identificar o problema, identificar o porquê que isso acontece, tanto da tua parte quanto da parte da pessoa, e começar a traçar cenários. Então, por exemplo, se eu acordar mais cedo, vai dar tempo de eu arrumar meu quarto e eu vou evitar conflito. Se eu arrumar meu guarda-roupa todo final de semana, durante a semana ele vai estar mais organizado, corre menos risco de eu jogar a roupa no chão. Entendeu? Então você vai criando cenários para como corrigir essa situação. Isso vai fazer com que você comece a raciocinar melhor, a pensar melhor. Então, tudo que você puder, na tua vida inteira, não somente com conflitos, nem familiares, nem somente de amigos, nada, no geral. Todo problema que você tiver, coloca no caderno o problema, o que causa esse problema, quais são as suas atitudes frente a esse problema e o que você pode fazer. Cria cenários e daí você vê quais serão as vantagens e desvantagens de cada cenário que você criou. E para isso, Provérbios 15:18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, o teu papel como um cristão é fazer tudo que tá ao teu alcance para apaziguar a situação. Não seja você o isqueirinho, sabe, da fogueira. Tipo, a gente tá brigado, eu vou lá e dou uma irritada. Ou eu vou lá e cometo o mesmo erro de novo só para fazer birra. Não. Então, você é cristão, teu papel é de apaziguar, é de lá pedir perdão, é de lá de reconciliar. Então, esse é o teu papel. Planeje, entenda o problema e planeja como você pode corrigir, onde é que você está errando. Sexto, já emendando aqui todo mundo junto, reconheça o teu erro, porque muitas vezes nós, carnalmente falando agora, a gente tem a mania de achar que a gente não tá errado, de que, não, mas imagina, gente, pelo amor de Deus, ele não tá vendo que eu tô atrasado, mas aí volta no vídeo da empatia, não importa somente você. O mundo não gira em torno de você. Existem interesses terceiros, existem pessoas envolvidas na tua vida e não é somente você que se machuca, não é você somente que importa. Então as tuas atitudes, se elas estão afetando alguém de forma negativa, você tem que parar, refletir e mudar. Então reconheça onde você está errando e se você não sabe onde você está errando, pergunte: aonde é que eu estou errando? E daí você vai ter uma resposta e você começa a corrigir o teu erro. E isso está em Provérbios 28:13. Diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, se você identifica o teu erro, se você identifica o teu pecado, você pede ajuda a Deus, pede ajuda às pessoas. Olha, me ajuda a melhorar nisso, eu sei que eu tô errando em tal coisa, me ajuda. Você vai alcançar a misericórdia de Deus, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar para melhorar naquela situação, para vencer aquela situação, e você também vai alcançar a misericórdia das pessoas que estão ao teu redor. Porque dificilmente, gente, eu sei que existem pessoas ruins no mundo, mas dificilmente quando você assume o teu erro e fala: olha, eu tô disposta a mudar, me ajuda, me mostra onde eu tenho que mudar, dificilmente a pessoa vai falar pra você que não, ou a pessoa não vai ficar feliz com a tua atitude, pelo contrário, você vai constranger a pessoa com a tua atitude. Então, quando você identifica o teu erro, você alcança misericórdia, tanto de Deus, com os seus pecados, quanto com as pessoas que estão ao teu redor. Sétimo ponto, cara, esse sétimo ponto é muito importante, gente, aprendam de uma vez por todas. Nunca jogue nada na cara de ninguém. Isso tem um peso psicológico tão forte na vida das pessoas, porque tudo que você faz é aquela famosa frase: nunca não cospe no prato que você já comeu. Porque um dia, quando você fez algum bem para aquela pessoa, você fez porque você tinha uma intenção de agradar, porque você fez com o teu coração, você fez por amor, você fez porque, poxa, que legal, vou fazer isso para tal pessoa. Você não tem que tacar na cara da pessoa tudo que você faz por ela,
Porque quando você fez de forma genuína. Estou fazendo porque eu quero. Você fez porque você quis, ninguém te pediu pra você fazer. Então, todas as atitudes que dependeram da sua decisão, foi você que fez e você não tem que tacar na cara de ninguém isso. Isso é muito doloroso. Eu tenho certeza que se você um dia recebeu amor, carinho, presente, qualquer coisa que fosse, de qualquer pessoa, e depois a pessoa veio e falou assim, mas você lembra que eu fiz tal coisa por você? Gente, isso é humilhante, porque parece que você tá sendo ingrato. E tem que saber diferenciar situações. Então, por exemplo, se lá no passado você fez... nossa, você deu um presente caro pra pessoa, você cuidou dela quando ela tava doente, você fez o que você fez e agora a pessoa está revoltada com você, brigando, te xingando, descarregando um caminhão em cima de você, ela tem os motivos dela. Aquela situação foi aquela sua ação e você fez porque você quis, foi um sentimento genuíno, legítimo. Não tá aqui na cara porque não é momento, entendeu? Não tá no contexto. Não adianta você vir querer apagar o teu erro porque, um dia Deus, lembra Deus, é que nem com Deus. Você cometeu um adultério, aí você lembra, poxa Deus, mas você lembra que eu dei flores pra minha esposa? Poxa, mas você lembra que eu peguei, aí você chega pra sua esposa, poxa, mas você lembra que eu te paguei uma viagem pra Disney? Isso esconde o adultério que foi feito agora? De forma alguma, porque não tem ligação. Então não tá aqui na cara, porque primeiro, não vai adiantar, porque a situação é outra situação. E segundo, não tente corrigir o teu erro com acertos do passado. Corrija o teu erro reconhecendo o teu erro e mostrando que você quer mudar. Assim que você vai conseguir sucesso numa resolução de um conflito. E aí o que eu separei é o Provérbios 16, versículo 24, que diz o seguinte... As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Então seja doce nas suas palavras, porque claramente você tacar na cara de uma pessoa o que você fez por ela não é nenhuma palavra doce, pelo contrário, são palavras de ofensa, palavras que estão de forma... Como que eu posso dizer? Você tem intenção de ferir a pessoa, de fazer assim, você não tem moral pra falar isso porque você lembra que eu fiz pra você no passado? Entendeu? Não são palavras de amor, de empatia, de consideração pela pessoa, tá bom? Antepenúltimo, perdoe, porque em Mateus 18, 22 nós aprendemos, né? Eu vou ler pra vocês aqui pra não ficar somente nas minhas palavras e não falar besteira. 18, 22. Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, se você precisar perdoar 70 vezes 7, perdoe 70 vezes 7 aquela pessoa. 70 vezes 7 por hora, por dia, por minuto, quantas vezes for necessário, perdoe, pratique o perdão. Porque o perdão, ele vai te libertar. E é aquela coisa, quando você não é perdoado por uma pessoa, mas você pediu perdão, a corrente tá no pé da outra pessoa. Porque você já liberou perdão, você já perdoou. Aliás, você já pediu perdão. Agora, quando você não libera perdão pra uma pessoa que pediu perdão, me perdoa, Bia, porque eu fiz tal coisa, eu falo assim, não vou te perdoar. Ou então eu falo, eu te perdoo, mas o meu íntimo eu não perdoei genuinamente. Então, infelizmente, a corrente vai estar presa no meu pé. É eu que vou estar sofrendo dentro de um cativeiro, entendeu? O peso do perdão vai ficar sobre mim, não sobre a pessoa. Vocês podem me achar hipócrita agora, mas tem outro sentido, tá? Não encubra as boas atitudes com os erros. Então, por exemplo, você vive uma vida de comunhão com uma pessoa, uma vida de momentos bons com as pessoas, nossa, tá tudo bem, tá tudo feliz, e de repente a pessoa comete um erro com você, e é um erro grave, mas é um erro frente a uma multidão de coisas boas que vocês já viveram, e você, tipo assim, compromete toda uma vida por causa de um erro. Você não tem que tacar na cara de ninguém o que você fez no passado, mas não precise, como posso falar? Não tenha que precisar que a pessoa taque na tua cara o que ela fez pra você no passado, sabe? Tipo assim, não tenha necessidade, ai, que difícil falar isso, eu não tô conseguindo falar, como que fala? Não obrigue a pessoa a ter que te lembrar do quão boa ela foi com você todos os anos, enfim, sabe? Tipo, seja você a pessoa que reconhece, poxa, essa pessoa foi tão boa pra mim, essa pessoa é tão boa pra mim, ela cometeu um erro, mas nossa, ela é tão boa, sabe? É tão especial você ter esse discernimento, sabe? E eu digo assim, Bia, poxa, mas eu vivo na minha casa, nossa, meu pai é alcoólatra, ele bate na minha mãe, e acontece um monte de coisas, e nossa, Bia, ele sempre fala, sabe, me machuca, me fere, é muito sofrimento aqui em casa. Eu não me lembro de uma vez que meu pai passou um ano, uma semana bem com a gente, mas com certeza existe uma atitude que seja,
que foi boa, que foi especial, que você sentiu o amor daquela pessoa por você. Então pegue essa atitude e considere no momento de você julgar. Porque Deus, quando Ele olha pra nós como filhos, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados, Deus Ele simplesmente passa uma borracha. Ele esquece o que aconteceu. E Ele considera aquilo lá de bom que você tá fazendo, o filho bom que você tem sido. Então, quando você pegar e você for julgar uma pessoa, coloquem na balança também as coisas boas que ela já fez e vê se compensa você causar um conflito, você ficar sem falar, você sair falando mal dessa pessoa por causa de um erro, 2, 3, quantos forem. Mas pese na balança também, equilibre, sabe? Não deixa só as coisas ruins pesarem. Pese as coisas boas também, porque com certeza vai haver um equilíbrio aí pra você analisar, tá bom? E o último e não menos importante, que deve ser feito do primeiro passo até o último, é orar. Ajoelhe, coloque o seu joelho no chão e ore. Porque nós sabemos que as pessoas são difíceis de lidar, ninguém é santo, você não é santo e nem a pessoa que tá no momento no conflito é santo, tá? Você tem seus erros, a pessoa tem os erros dela. E infelizmente não temos como controlar isso, mas você tem o poder da oração. Quando você ajoelha e você ora, você pede a Deus sabedoria, você pede a Deus a paz no teu lar, você vai conseguir, porque o poder da oração é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Fé move montanhas. Então tenha fé, ore com fervor mesmo, faça jejum, faça um período de oração, sabe? Se coloque na presença de Deus mesmo de forma genuína, querendo de fato mudança na tua vida, mudança nessa situação, que eu tenho certeza que Deus não vai recusar te ajudar nessa situação, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Eu não sei o que você tá passando na tua casa, mas eu desejo em nome de Jesus que isso acabe, que a paz reine no teu lar, na tua família, com todos os seus parentes, que você seja uma família muito unida, muito feliz ainda, e que vocês possam contar o testemunho da vitória, tá bom? Se você tem um testemunho edificante, coloque aqui nos comentários pra gente ir se edificando juntos. Eu edifico aqui vocês com o que Deus tem me passado, vocês edificam a mim, e aí a gente vai trocando figurinha, tá bom? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!